Vamos falar mais um pouquinho de Jesus, porque o que de melhor nós podemos fazer, podemos falar de Jesus. Eu quero que as pessoas entendam que quando eu falo de Jesus, estou focando em Jesus. Eu não sou mais sabido do que ninguém. A sabedoria da qual eu estou me referindo, a sabedoria que eu estou mostrando a sabedoria de Jesus e não a minha sabedoria. Portanto, vamos meditar sobre Jesus olhando para a sabedoria de Jesus, porque o sábio é Ele, o Salvador é Ele. Eu estou só mostrando. Então eu estou só mostrando. Hoje no Evangelho de hoje na missa, foi mostrado o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 18. Eu me referia a Lucas 4, versículo 18, onde Jesus diz: Jesus chegou lá em Nazaré, entrou na sinagoga, aí na hora da leitura, Jesus foi fazer a leitura. Deram a ele a escritura, ele pegou o livro de Isaías e leu. Ele diz assim: o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus me ungiu para que eu venha trazer a boa notícia aos pobres, ou seja, o Evangelho aos pobres. Aí me chamou a atenção essa referência, o Evangelho aos pobres. Outra coisa que me chamou a atenção, quando João Batista mandou um portador perguntar a Jesus. João sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas João queria saber se ele era o Messias, se ele era o Filho de Deus, simplesmente um profeta de Deus, ou se ele era mesmo o ungido Messias. Aí João queria saber, mandou perguntar. Jesus mandou a resposta: diga a João que os pobres, os aleijados, os cegos, são tudo curados. E Jesus acrescentou: e os pobres são evangelizados. Quer dizer, por duas vezes Jesus faz referência que o evangelho é para os pobres. Agora, por quê? Os ricos não gostam do evangelho. Os ricos não são evangelizados. Por quê? Eles não gostam do evangelho. Eles ficam se mordendo na corda, desconfiados, mas eles não gostam do evangelho. Por quê? O evangelho denuncia a loucura deles. O evangelho mostra a loucura dos ricos. O evangelho mostra a insensatez. O evangelho mostra a insensatez dos ricos. Aí eles não gostam do evangelho. Os ricos não são, eles arrudeiam, pinta e borda para não usar o evangelho, porque eles não gostam dele, porque o evangelho mostra a loucura deles, a terrível loucura dos ricos. Aí o evangelho está mostrando isso. Então é por isso que o evangelho é para os pobres. Os ricos não aceitam o evangelho, justamente por causa disso. Então por isso que Jesus mostra sempre o evangelho sempre é para os pobres. Ele diz: ai de vós ricos. Pois bem, isso é Jesus, não é eu que quero assim. Não é eu que quero assim, porque Jesus é assim. É assim, e é isso mesmo, tá bom? Outra coisa, eu queria falar sobre a fé. Pessoas que estão confiando muito na fé, e se acomodam, achando que a fé pode tudo. Aí quebra a cara. Eu vi hoje no Facebook a história de um pastor que ele foi mostrar a força da fé. Foi imitar Jesus andando sobre as águas e se afogou. Morreu afogado. Pastor. Ele confiou ele achou que com a fé ele podia tudo, que só a força da fé, a fé já pode tudo. Aí foi andar sobre as águas e se afogou. Eu conheci um protestante que ele teve um problema de saúde muito grande da próstata. E tinha outro problema, me parece que o outro era diabetes, duas doenças graves. Ele não quis ir no médico de jeito nenhum, pela fé, achava que tinha uma fé tão grande
que ia ser curado, Jesus ia curar a doença dele. E não quis ir para o médico, não quis ir para o médico, achando que a fé ia salvar ele. A fé em Jesus ia salvar ele daquilo. E por último, chegou numa aflição tão grande, inquietado sem poder urinar, a próstata e a bexiga estourando sem poder urinar, ele gritando, gritos espantosos, gritos horríveis. Morreu num tipo de doença de fazer pena a situação dele. Por quê? Por causa da fé, achando que a fé ia resolver o problema dele, a força da fé. Então se enganou. Aí por último ainda a mulher dele chegou, que no tempo que era católico ainda, tinha se separado da mulher, foi lá para a igreja dos protestantes, achando que lá tinha encontrado a salvação. Aí chegou a mulher dele na hora. Você está pagando, a mulher dizia, você está pagando o que você fez comigo. Daí começava a relatar tudo, os problemas do passado. Você está pagando o que você fez comigo. Ele dizia, tira essa mulher daqui, tira essa mulher daqui. Mas uma situação horrível eu conheci. Então é a fé. Você tem muito cuidado com essa história de fé, porque você se acomoda, acha que com a fé você pode tudo e esquece das obras. Lembra que fé sem obras não vale nada. Fé sem obras é perdido. Jesus mesmo relata, um crente, muita fé, morreu, chegou à presença de Jesus. Olha, Jesus quem vai julgar nós, então Jesus sabe tudo. Se é ele quem vai julgar nós, ele sabe tudo. Diz que o crente chegou lá, confiando na fé, aí Jesus disse, não te conheço. Mas Senhor, estava nas praças, pregava em teu nome, estava em tua presença, Senhor, pregando, louvando, agradecendo o teu nome, louvando, comendo e bebendo em tua presença, Senhor. E não te conheço. Cadê a fé? Que valeu a fé? Fé não salva. Fé não salva. A fé se for só a fé não salva. Se ela for acompanhada de grandes obras, aí sim. Mas só a fé não salva. A fé sem obras é perdido. Paulo já disse que a fé sem obras é perdido. Abraão é o pai da fé, é o exemplo de fé para nós, é Abraão. Mas olhe para a obra de Abraão. A fé de Abraão teve valor por causa da obra. O filho Isaac, filho único, adquirido na velhice, sua mulher já estava velha, ele também já estava velho, era o único filho. E ele, qual foi a obra de Abraão? Levou o filho para matar, sacrificar o filho, matar e queimar na fogueira, assar como vítima oferecida a Deus, que Deus pediu. Deus pediu aí a fé de Abraão e a obra. Então a fé só tem valor se for junto com a obra, com obras. A salvação não é pela fé, a salvação é pelas obras. Nós vamos ser julgados, cada um segundo as suas obras, não é segundo a sua fé não. A Escritura diz, nós vamos ser julgados segundo a nossa obra, nossas obras. E não é pela fé. Então muita gente quebra a cara. O pastor quebrou a cara, quis dar uma de imitar Jesus, achando que a fé dele ia ter valor. A fé não teve valor de nada, morreu afogado. Eu vi hoje no Facebook. Aí Jesus mesmo diz, dá o exemplo no juízo final. Não te conheço, mas Senhor, o cara achando que Jesus ia elogiar ele, chegou lá, Jesus disse, não te conheço. Você vê que a fé não vale nada, a menos que a fé venha juntamente com grandes obras. Então, esse é o nosso Jesus, não se engane. Cuidado com essa história de fé, que muita gente vai quebrar a cara por causa dessa história de fé. Reflita e preste atenção nisso, viu? Não se engane e não deixe ninguém lhe enganar, ok? Vamos meditar sobre o nosso Jesus e sobre as palavras dele. É tudo que nós precisamos fazer. Até a próxima então.